Sabe aqueles pacientes que vão repetidas vezes ao consultório com queixa de dores em determinada região do corpo que não melhoram com medicação e os exames, na maioria das vezes, estão normais? Eles podem estar sofrendo com a síndrome dolorosa miofascial. Você sabe o que é essa condição? Quem conversa com a gente hoje sobre esse assunto, esclarece todas as nossas dúvidas, é o neurocirurgião Dr. Carlos Scardovelli. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Seja bem-vindo. Boa tarde. O que é essa síndrome dolorosa miofascial, mais comum do que a gente imagina, né? É mais comum até que, na verdade, é a mais frequente dor crônica músculo-esquelética. Né? Então, assim, muitas pessoas vão no médico repetidas vezes, não têm o diagnóstico e têm a síndrome dolorosa miofascial. 80% das pessoas que procuram clínica de dor chegam a ter essa síndrome. Então, assim, ela é muito frequente, pouco diagnosticada e, assim, o prognóstico dela depende muito de um diagnóstico precoce. Quanto mais precoce, melhor você vai tratar, vai desfazer os pontos em gatilho, né, que caracterizam essa doença, e aí você dessensibiliza. Porque a gente fala sempre assim que o cérebro aprende a sentir dor, né? Parece que ele é sensibilizado pela dor, aí depois você não tem mais como curar o quadro, né? Geralmente aí a dor vai se perpetuar por longo tempo. Geralmente esses pacientes, eles se queixam de dores em quais locais do corpo? Então, são muito mais frequentes, porque o que é a síndrome dolorosa? Então, ela é uma dor localizada no nosso corpo, né? Então, assim, são determinadas regiões do nosso corpo. A região mais frequente, região cervical, região lombar, mas pode ser num braço, pode ser numa perna, pode ser na região dorsal, né? Então, assim, a mais frequente que a gente vê as pessoas reclamando é aquela dor cervical aqui perto da escápula ou abaixo da escápula, que forma verdadeiros nódulos, né, que as pessoas, que são chamados de pontos em gatilho. Quando você estimula esse ponto, a dor é não só no ponto que você apertou, como ela se irradia, ela é referida em outros casos. E às vezes até os profissionais não sabem disso. Às vezes você aperta um ponto aqui no pescoço, a pessoa refere dor no olho, né? Então, assim, e aí o diagnóstico é errado. Então, assim, é muito importante você ter esse diagnóstico, porque quando você consegue desfazer esses pontos, você diminui a sensibilização central. E aí você diminui essa propagação da dor. E tem algum motivo para que essa dor aconteça? Então, geralmente, você tem uma predisposição através de um trabalho com sobrecarga, por exemplo, um trauma físico. A gente vê que esportistas que deixam a musculatura mais tensa aumenta. Por exemplo, você pega o bruxismo, que a pessoa fica tensa durante a noite. Então, assim, postural, a sobrecarga de peso ou de trabalho que vai levar a uma contração muscular maior. Existem fatores que modulam ou que perpetuam essa dor? Sim. Então, isso é importante, né? Porque quando você tem essa dor inicial, então o que ela faz? Tem a junção do nervo com a musculatura. Então você descarrega acetilcolina e a musculatura se contrai. O nervo faz isso, a musculatura se contrai. Então pequenos traumas ou posturas inadequadas fazem com que haja uma liberação de acetilcolina, aqui muito excessivamente, e uma contração muscular. E uma região focal do músculo, por exemplo, onde vai formar esse caroço. Então, o que forma ali? Uma contração máxima da musculatura, ela vai gerar uma sobrecarga energética, a gente fala assim. Então, você contrai o músculo e o que o músculo contraído precisa? Ele precisa de muita energia, então ele precisa de glicose, ele precisa de sangue. Só que o músculo contraído, ele entope o vaso e não passa sangue. Então, isso libera um monte de substâncias, são substâncias que causam dor, e essas substâncias aumentam a descarga de acetilcolina, então vira um ciclo vicioso. E aí você vai sensibilizando o nervo, aí voltando, o nervo vai lá na medula e você sensibiliza. Você tem dois receptores, um receptor AMPA e o NMDA.
Então, quando você estimula o receptor NMDA, porque retira o magnésio, você vai causar uma dor muito maior, com um estímulo menor. Então, muitas vezes, aquilo que causou a dor, quando você sensibilizou a sua medula, você não precisa mais ter o fator causal da dor. A dor, ela vem por um toque, por um aperto, por causas que normalmente não levariam a dor. Então, você sensibilizou. Você cronificou a sua dor. Que se você resolvesse aquele nódulo, tem pessoas que falam, doutor, se eu ficar apertando esse caroço na minha região cervical, ele se desfaz, e se desfaz mesmo. Né? Então, se você consegue resolver, você diminui isso que eu falei grosseiramente, de sensibilizar a região do seu sistema nervoso central. E aí você evita que a dor se espalhe e que ela fique crônica. E como que é feito o diagnóstico e o tratamento? Então, o diagnóstico sempre é palpando o paciente, né? Sentindo uma banda tensa muscular, né? Na região cervical, na região lombar, você percebe isso. E esses nódulos, eles podem ser ativos, então assim, normalmente ele pode doer, a pessoa já fala, doutor, estou com dor aqui, ó, nesse ponto, você vai lá, tem um nódulo. Mas eles podem ser inativos, você tem que ir palpando para perceber que a pessoa fala, olha, doutor, está doendo aqui e a dor está referida em toda essa área, pegando o braço. Então aí você pode pegar, a dor pode ser referida num grupo muscular, ela pode ser referida num dermátomo, ou seja, é a região onde aquele nervo vai inervar. Então aí você vai ver, e aí tratando muitas vezes esse ponto em gatilho, você está tratando a dor toda. Perdão, pode continuar, então, doutor. Aí, assim, você falou do tratamento. Então, você tem que resolver. Às vezes, você vai lá e faz uma punção, faz um anestésico no ponto em gatilho. Você tem que desfazer essa contração máxima. Remédios anti-inflamatórios, analgésicos, existem medicamentos tópicos, anticonvulsivantes, que você diminui a despolarização do nervo, antidepressivos e... Tenho pergunta aqui dos nossos telespectadores, Adriana de Araçatuba. Tenho síndrome miofacial crônica, faço uso de medicação, além de acupuntura, laser, massagens. Aí termino a terapia, a dor volta. Gostaria de saber sobre o bloqueio anestésico local. Pode funcionar, né? Assim, a gente costuma fazer, pegar os pontos, fazer bloqueio com anestésicos. Você dessensibiliza, né? Porque o anestésico, ele não tem somente uma função de eliminar dor, ele funciona como um anti-inflamatório, né? E ele bloqueia a bomba de sódio, então ele vai também diminuir a despolarização do nervo. Tem esse ciclo vicioso que você já cronificou. Então você estimulou, vai lá na medula, você vem em uma área grande de sensibilidade de dor. Então o segredo é bloquear, você desfazer esses pontos de gatilho o mais rápido possível. Porque ela fala assim, eu tenho síndrome dolorosa crônica. Por quê? Porque já sensibilizou o sistema nervoso central. Então, tem que tratar o sistema nervoso central agora. Pedro de Catanduva, tenho dor crônica diária em pontos específicos que foram diagnosticados como síndrome miofacial. Qual a opinião do uso do Botox nesse caso? Então, tem casos refratários que a gente faz a aplicação de Botox, que a gente sabe que o Botox causa um relaxamento muscular. É um tratamento que em alguns casos a gente usa bastante e é muito bom, porque o segredo, como eu falo, é desfazer aquele nó, é aquela banda muscular que está contraída. Então o Botox é fantástico, porque ele vai bloquear exatamente a ação da acetilcolina no músculo. Ele relaxa, não tem nada que relaxa mais do que o Botox. Eliane de Olímpia, sofro de dor na região da nuca há 3 anos, com nódulos no pescoço, que essa dor irradia para a parte de trás da cabeça. Posso estar sofrendo dessa síndrome? Pode, você precisa ser realmente investigada, examinada por um profissional que entenda dessa síndrome, né? Porque é isso que eu falo. As pessoas, quando vão procurar o médico, já cronificou o processo. E aí ela está afadada a um tratamento prolongado com resultado ruim, né? De cronificação de uma dor que a gente fala muito que essa síndrome, a característica é dor e limitação de movimento. Então a pessoa se sente incapaz de fazer as suas atividades diárias
fica depressiva. A gente sabe que os fatores emocionais, eles interferem no quadro, né? Então ela fica depressiva, ansiosa e aí contrai mais a musculatura e piora o quadro doloroso. Doutor, não é uma síndrome que genética, né? Ela é uma síndrome adquirida. Sim, nesse caso sim. Diferente, por exemplo, a gente confunde muito com fibromialgia, né? A fibromialgia lá pega lá mais mulheres, é uma dor difusa no corpo todo. Ela é regional e ela tem essa característica, ela é uma de traumas, de excesso de sobrecarga no trabalho, posturas erradas, microtraumas. Ela está associada também a fatores emocionais, mas ela é totalmente diferente da fibromialgia. Obrigada. Sempre um prazer tê-la aqui. Eu que agradeço.